Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de glaucoma primário de ângulo aberto, que é um dos principais tipos de glaucoma. O glaucoma ele se caracteriza basicamente por uma doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial, onde ocorre uma lesão progressiva do nervo óptico e uma perda de campo visual correspondente àquela estrutura que foi lesionada. De uma maneira geral, o glaucoma corresponde à segunda causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas de catarata, porém a catarata é uma causa reversível. Falando especificamente de glaucoma de ângulo primário, estima-se que em 2020, 9,6 milhões de pessoas terão a doença, com uma predileção levemente para as mulheres. Dentre os fatores de risco, o principal, sem dúvidas, é a pressão intraocular, sendo que quanto maior a pressão, maior a chance de desenvolver a doença. E temos outros fatores de risco também, como idade avançada, histórico familiar, onde parentes de primeiro grau podem aumentar até 10 vezes a chance da pessoa ter doença, raça negra e espessura de córnea fina. A fisiopatologia acontece quando há um desequilíbrio entre a produção do humor aquoso, que é um líquido produzido no segmento anterior do olho, e a sua drenagem. Quando há esse desequilíbrio, a pressão ocular ela é elevada, então acontece lesão nas estruturas do olho, mais especificamente do nervo óptico, causando a perda da visão. Então, o espectro do glaucoma acontece onde acontece o início da elevação da pressão, com morte de células ganglionares, que é uma fase não detectável. A partir daí acontece alterações estruturais, que é uma fase já detectável, e mais tardiamente, se não for paralisada a doença através da diminuição da pressão, começa a acontecer perda de campo visual, que é uma fase que a gente não quer que aconteça. Então, na avaliação do glaucoma, a gente avalia tanto as estruturas quanto a parte funcional, né? Falando da avaliação de estrutura, o principal é a avaliação do médico, né, que é padrão ouro, que é a biomicroscopia de segmento posterior para avaliar o disco óptico, a gonioscopia para falar sobre glaucoma de ângulo fechado ou aberto, a retinografia colorida para acompanhar esse paciente, a progressão dessa escavação, e os exames quantitativos, que é o OCT e o HRT, que é uma tomografia e uma topografia do disco óptico. Né? Aqui está a maneira como a gente faz essa avaliação de disco óptico, né, para tentar fazer uma avaliação quantitativa através do exame clínico. E quando a lesão progride, nós temos aqui umas imagens que representam aqui uma evolução do glaucoma do paciente normal, na imagem do meio, e mais para a direita um glaucoma moderado e um glaucoma avançado com a perda de visão mais acentuada. O tratamento baseia-se basicamente na diminuição da pressão ocular com o uso de medicação para diminuir a produção do humor aquoso e ou aumento do seu escoamento. Quando esse tratamento não surte efeito, podemos partir para laser e, em casos mais avançados, até o tratamento cirúrgico. Obrigado.